Bom ano, boa tarde e bem-vindos ao primeiro Mercados em Ação de 2021. Nesta edição vamos olhar para a reunião da OPEP+, o grupo alargado de produtores de petróleo, que começou ontem e foi prolongada para esta terça-feira. Vamos analisar também a corrida na Geórgia, aos 2 lugares do Senado, e que impactos é que esta corrida poderá ter no equilíbrio de poder nos Estados Unidos. Ainda do outro lado do Atlântico, vamos olhar para o que se espera dos non-farm payrolls de dezembro, os dados do desemprego que vão ser publicados esta sexta-feira. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments da gestora de ativos 60 Degrees. Nuno, bom ano e bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado pelo convite, bom ano a todos. Nuno, vamos começar pela OPEP+, que é a OPEP mais alguns outros produtores, nomeadamente a Rússia. Reuniram ontem, a reunião foi inconclusiva e a discussão sobre o alívio nos cortes da produção passou por hoje. O que é que está em cima da mesa, na tua opinião, e o que é que poderá estar a causar este atraso num acordo? Portanto, a Arábia Saudita é um dos principais produtores e a Rússia outro dos principais produtores que têm pontos de vista antagónicos. A Arábia Saudita prefere produzir menos no geral do cartel para controlar o preço do petróleo, enquanto a Rússia tem defendido um aumento da produção. E em cima da mesa está um aumento da produção de 500 mil barris por dia. Esta posição é muito importante para vários países que, pertencendo à OPEC, são países com economias muito frágeis e muito dependentes do petróleo. Portanto, precisam de vender não só com um preço razoável, mas também bastante volume para equilibrar os seus orçamentos. E, portanto, isto pode ser visto também como uma jogada da Rússia, não só para equilibrar o seu próprio orçamento, mas como para ganhar algum ascendente junto de países emergentes produtores de petróleo. Estamos a falar de Angola, Venezuela, por exemplo. Exatamente. E, portanto, é importante para estes países salvarem a face, quer dizer que estão a cumprir com os cortes que a OPEC preconiza, apesar de muitos deles tentarem furar esses cortes sempre possível para vender mais, e é por isso que há uma espécie de mercado negro de petróleo no mundo. A Venezuela continua a conseguir vender petróleo apesar das sanções internacionais, o Irão, etc. E portanto, é sempre uma dualidade entre manter a união da OPEC e deixar os países produzirem o máximo possível para tentar angariar receitas. Muitos destes regimes são regimes ditatoriais ou, pelo menos, pouco democráticos e precisam de dinheiro para comprar elementos-chave da sua sociedade civil, nomeadamente os militares e outros elementos, e, portanto, não podem correr o risco de rapidamente ficarem sem fundos, que é o que está a acontecer devido a esta crise Covid. Portanto, menos comércio internacional, menos necessidade de petróleo porque há menos movimentações das populações e menos turismo, e está a levar a que haja muitos países que têm economias frágeis, como referiste, Angola, Venezuela, etc., que têm estado a ter um impacto económico desmesurado que ainda tem estado a ser amortecido pelos fundos que tinham derivado de vendas de petróleo, e, portanto, precisam de restabelecer esses fundos de Petrodólares. controle. Exatamente. E, portanto, acaba por ser uma ferramenta de geopolítica e impacta-nos a todos, porque todos nós usamos o petróleo direto ou indiretamente, seja nas movimentações, seja nos produtos que nós compramos, etc., que precisam de ser transportados. E o preço do petróleo ontem reagiu negativamente à posição de força da Rússia de tentar impor um aumento da produção, apesar de ter havido um evento que foi um cargueiro da Coreia do Sul que foi capturado no Estreito de Hormuz pela Marinha iraniana, alegando que fez uma violação das regras marítimas. Portanto, há aqui uma tensão que pode criar ali mais riscos na zona do Médio Oriente, o que levaria a uma subida do preço do petróleo. E, por outro lado, há a ameaça de haver uma produção maior de petróleo, enquanto a procura ainda não está firme no terreno. As restrições Covid continuam. Tivemos ontem as notícias em Inglaterra de 6 semanas de confinamento geral. Portanto, estes confinamentos levam a haver menos necessidade de energia fóssil. E isso relata-nos a volatilidade que tem existido no mercado do petróleo, mas também tem existido um pouco pelos mercados, de forma geral, também um bocado no mercado cambial, mas no mercado acionista, depois daquela volatilidade exorbitante em fevereiro e março, o mercado depois quase como estabilizou numa onda ascendente, mas 2021 apresenta-se como um ano em que a volatilidade deverá estar presente de novo, pelo menos esse é o entendimento da maior parte dos analistas.
Achas que será assim e quais é que serão os fatores que poderão colocar a volatilidade de novo no radar, exceto este primeiro dia que aconteceu? Será a política, o Covid? O que é que poderemos aqui esperar? Portanto, eu acho que essencialmente o que fez com que o mercado acionista tivesse uma trajetória ascendente tão, na minha expectativa, pelo menos durante o ano, tão surpreendente, foi a intervenção dos bancos centrais e os estímulos económicos que existiram por parte de grandes governos como o governo americano e agora a União Europeia que está a desbloquear os estímulos para relançamento da economia e os estímulos monetários do Banco Central Europeu, do FED, do Banco do Japão, etc. Os bancos centrais à volta do mundo continuam a comprar ativos financeiros para pôr o dinheiro na mão dos bancos e dos investidores e obrigá-los a pôr esse dinheiro a trabalhar na economia. Portanto, enquanto essa onda continuar, nós acreditamos, e tem sido o nosso outlook porque tivemos de alguma maneira enganados durante o ano de 2020, que as ações são o último refúgio, digamos assim. As obrigações à volta do mundo cada vez mais têm yields negativas e o risco não compensa o retorno que um investidor pode tirar daí. Porque, como vimos em março, assim que diminuíram os estímulos, e o que aconteceu entre setembro e março foi que o balanço do FED estava a diminuir a um passo controlado, mas mesmo assim, ao primeiro sinal de crise, houve uma falta de liquidez no mercado e a mesma classe de obrigações sofreu bastante. E isso vai levar a que os investidores da próxima vez estejam preparados para isso. Portanto, nós vemos a volatilidade em 2021 como um elemento presente, no sentido em que, assim que houver indicadores, seja porque a performance das vacinas do Covid está a ser como esperado, ou melhor que esperado, ou os indicadores económicos venham melhores, e começa a haver uma justificação para a retirada dos estímulos dos bancos centrais, assim que se materializar essa retirada, ou menos estímulos por parte dos governos, todos os investidores vão ter o dedo em cima do botão de correr para a porta e vão tentar diminuir o risco dos seus investimentos. E, portanto, isso vai trazer uma coordenação muito grande entre os investidores do mundo e uma correlação muito grande de todos os ativos, que é quando for para cair, vão cair todos muito depressa, é a nossa convicção. E há aqui um reflexo pavloviano que os bancos centrais induziram no mercado, que é os bancos centrais provavelmente a seguir vão desenrolar novas medidas de suporte, sejam elas quais forem, e os mercados vão responder voltando a comprar os ativos de risco porque vão tentar tirar a última gota de sumo da laranja, digamos assim. A natureza do cão. Exatamente. Estes movimentos vão exacerbar a volatilidade porque todos os investidores vão estar a fazer a mesma coisa e concentrados apenas nesta única variável que são os bancos centrais. Há uma espécie de ciclo vicioso aqui, então. Exatamente. E este ano, achas que, voltando a esse cenário, achas que é possível que os bancos centrais comecem, ou pelo menos comecem a sinalizar alguma retirada dos estímulos? Ou achas que este ano vão manter a bazuca cheia e acho talvez que sim, para o ano? No essencial, portanto, o primeiro semestre ainda é muito incerto em relação ao Covid devido à vacinação. No verão é normal que a economia volte a recuperar alguma coisa, como já aconteceu no verão passado, apesar de não ter havido vacinação. E nessa altura é que vamos perceber se há pressões inflacionistas e há uma procura suficientemente estável novamente pela criação de emprego para os bancos centrais começarem a sinalizar isso. E essa retirada de estímulos ou a diminuição dos estímulos não vai ser imediata. Portanto, eles vão começar a sinalizar com tempo suficiente. Os mercados provavelmente vão reagir em antecipação e poderão trazer alguma volatilidade, especialmente no segundo semestre, que além disso temos um evento na Europa que é importante, que são as eleições alemãs. E, portanto, pode haver aqui alguma volatilidade extraordinária no segundo semestre devido a estas variáveis. O próprio Banco Central americano, a Fed, é o primeiro banco normalmente que tem movimentos normalizadores, foi o único banco que conseguiu normalizar alguma coisa da política monetária no último ciclo e, portanto, estará toda a gente atenta aos primeiros movimentos e às reações das reuniões sobre que indicadores é que os governadores estão a olhar para normalizar a política monetária. Sim, vamos ouvir falar do tapering outra vez, provavelmente. Há também o risco de haver medidas que compensem essa normalização das medidas. Sim, mitigação. Sim, uma tentativa de controlar, por exemplo, a subida das taxas de juros para não ser muito rápida, coisas desse género. Nuno, já vamos voltar à conversa contigo sobre outros temas. Vamos passar agora para os gráficos da semana. Marco. Obrigado, Chico. Esta semana começamos com o gráfico do comportamento de Wall Street na semana passada
e podemos ver que as grandes tecnológicas não tiveram uma boa semana, mas curiosamente foi os setores menos preferidos dos investidores que tiveram um comportamento mais positivo, nomeadamente a parte financeira, que teve aqui algumas subidas interessantes. De destacar, no entanto, a Tesla, que subiu mais 10% a semana passada, muito por causa da subida de segunda-feira, devido a terem quase conseguido atingir os objetivos de entregas de carros. Em relação ao panorama da avaliação, este é o mapa o forward PI de 12 meses, ou seja, daqui a 12 meses quanto é que as empresas irão ganhar, irão distribuir algumas em termos de dividendos, mas quanto é que irão lucrar por cada ação. E quanto mais vermelho, pior é esse rácio, ou seja, estão mais caras relativamente, sendo isso muito subjetivo. E podemos ver aqui claramente que as grandes tecnológicas estão com vermelho carregado, nomeadamente a Amazon com 70, o que é bastante para uma empresa já com a capitalização que tem. E do outro lado temos o setor financeiro e da saúde, com rácios bastante interessantes, sendo que são empresas já mais maduras e já com um potencial de crescimento reduzido. De realçar que aqui as energéticas, nomeadamente a ExxonMobil e a Chevron, têm rácios bastante elevados para aquilo que é costume. O setor energético costuma ser um setor também com rácios bastante interessantes ao nível do Price Earnings Ratio. Em relação ao resto do mundo, na última semana, foi maioritariamente positivo, com destaque aqui para algumas empresas brasileiras, nomeadamente no setor dos materiais, a Vale e a Petrobras. E em relação às avaliações, temos também as grandes tecnológicas, como a Shopify e a Mercado Libre, com grandes avaliações muitíssimo elevadas, portanto terão que obviamente que justificar estas avaliações. E de resto temos o panorama muito misto, destacar aqui na África do Sul as mineiras com bons rácios de avaliação. Em relação à última semana, nos mercados e nos setores, Europa e Ásia tiveram ligeiramente melhor que os Estados Unidos, mas nada de extraordinário. Já em relação aos últimos 3 meses, de destacar aqui alguma preferência dos investidores pelo mercado europeu e asiático, que por acaso, por exemplo, nos 2 últimos meses, novembro e dezembro, o STOXX 600, portanto o principal índice pan-europeu, teve um comportamento bastante melhor que o S&P 500, subiu mais 5% do que o S&P 500. Portanto, será que isto é para manter? Vamos falar sobre isso. Mas claramente aqui uma indicação muito interessante. E depois vamos para o gráfico, o primeiro gráfico de hoje, que é o S&P 500 semanal, só para dar conta aqui do tal canal descendente que falei a semana passada. A existir uma correção, é de esperar que esta linha seja uma das zonas iniciais de resistência aqui nos 3.250 pontos, mais ou menos. Este é o ETF do setor tecnológico, claramente com um comportamento muitíssimo superior do que os restantes e, portanto, há muito que já suplantou os máximos históricos alcançados em fevereiro. Este é o gráfico do Euro STOXX 50, portanto, das 50 principais empresas europeias. E podemos ver que o comportamento é manifestamente inferior do que, por exemplo, o S&P 500, já para não falar no Nasdaq. Portanto, desde a pandemia e mesmo desde os máximos históricos, a Europa não se comportou tão bem. Nos últimos 2 meses, um pouquinho melhor, mas vamos ver se é para manter. Este é o gráfico da Bovespa, portanto, do índice brasileiro, que está ligeiramente melhor que o índice europeu, mas mesmo assim ainda longe do comportamento dos índices norte-americanos. E, por fim, o gráfico do Brent, que continua neste canal descendente, numa segunda onda, portanto houve esta primeira onda que o recolocou no canal, houve aqui o teste da linha inferior e agora está aqui a meio, um bocadinho acima de meio do canal. Será que irá testar esta linha superior? É isso que muito provavelmente poderá acontecer caso exista a manutenção, por exemplo, dos limites das produções. E é tudo, Chico.
Muito obrigado, Marco. Vamos nessa senda para o número da semana. O número da semana é os 34 mil. Temos falado aqui nas últimas semanas do disparo da Bitcoin, da moeda digital Bitcoin, no ano passado, um disparo de mais de 300%. O número 34 mil foi ultrapassado este domingo, que foi batendo um recorde, num outro novo recorde histórico. Mas já na segunda-feira houve uma correção de mais de 5 mil dólares, a maior correção desde março do ano passado, e no que os analistas dizem que foi uma correção de tomada de lucros, que é o que parece estar acontecendo, já que esta terça-feira já há uma nova valorização da Bitcoin, que já está a negociar acima dos 31 mil dólares. Voltamos agora à conversa com o Nuno Sousa Pereira, da gestora de ativos 60 Degrees. Nuno, focando num dos pontos que o Marco mencionou e voltando à nossa análise sobre o que é que poderá acontecer em 2021, o Marco falou um bocadinho desta divergência que tem havido no último ano entre as valorizações nos Estados Unidos e as valorizações na Europa, sendo que vamos recordar que no ano passado muitos dos índices europeus nem sequer recuperaram das perdas de março, portanto acabaram com um desempenho negativo, incluindo o nosso PCI20, mas a tendência que o Marco apontou é interessante, que nos últimos 3 meses os índices europeus têm tido um desempenho melhor do que os norte-americanos, especialmente o S&P. Achas que vamos continuar a ver esta espécie de convergência ou vamos voltar a ver os Estados Unidos a descolarem de novo? Nós acreditamos que os Estados Unidos se mantêm ainda com alguma vantagem competitiva e até no comportamento dos índices é importante a composição dos próprios índices. Portanto, os Estados Unidos têm uma composição muito mais tecnológica, como o Marco mostrou, as empresas tecnológicas têm tido uma performance muito maior e isso acaba por contagiar os outros índices americanos. Enquanto na Europa essa percentagem de empresas nesse setor é menor e estão referenciadas ou representadas. Então, deixa-me pôr aqui então uma sub-pergunta. Então, achas que esta correção dos últimos 2 meses poderá ter a ver com aquela correção que houve também nos mercados norte-americanos quando soube que sairia a vacina e as grandes tecnológicas foram penalizadas? Exatamente. Portanto, nos últimos 2 meses, o que é que nós assistimos na Europa? Assistimos não só a este rollout da vacina e à aprovação das vacinas, o que levou a setores mais tradicionais que tinham perdido mais com os lockdowns dos Covid a recuperar devido às perspectivas da normalização da economia e, portanto, mesmo nos Estados Unidos sentiu-se essa dualidade entre as empresas, digamos, tecnológicas ou growth e as empresas que são mais tradicionais e isso representa como são mais representadas na Europa, traduziu-se num desempenho maior da Europa e uma convergência nos desempenhos acionistas. Por outro lado, havia aqui e ainda existe, esta questão do Brexit, que já havia indícios que iria ser alcançado o acordo, foi alcançado mesmo no final do ano, não temos ainda os efeitos práticos do Brexit e agora com este lockdown do Reino Unido vai demorar algum tempo a perceber, mas o que estamos a ver é que, independentemente do que é que foi conseguido algo e saiu aqui uma gama de incerteza de cima da Europa e isso pode levar no curto prazo a ver aqui alguma convergência de capitais para a Europa. Como vimos ontem, o Reino Unido foi das poucas praças que teve uma performance positiva e algo expressiva. Creio que subiu cerca de 1,5%, enquanto nos Estados Unidos houve uma queda de cerca de 1,5%. Portanto, pode haver aqui estes fatores. No geral, a Europa continua a mostrar que é muito mais rígida na adaptação. Portanto, os Estados Unidos já fizeram o rollout de 2 programas de estímulo, assim que decidiram, conseguiram pôr os cheques nos correios para as pessoas. Na Europa ainda estamos a falar de vir aí a primeira ronda de estímulos que começou a ser acordada já praticamente há 6 meses. E portanto, a seguir ainda vão ter que ser decididos quais os projetos a apoiar, como é que vão ser desembolsados os apoios, com que calendário, etc. Portanto, há aqui uma diferença da abordagem e na mentalidade que tem prejudicado a Europa e, mais uma vez, ligando aqui à situação que falámos há bocado dos bancos centrais, como os Estados Unidos conseguiram normalizar a sua política monetária no último ciclo e a Europa não, o Banco Central dos Estados Unidos também tem menos limitações. Tem mais espaço de manobra, não é? Exatamente. Portanto, é normal que num ciclo de normalização os Estados Unidos se mantenham mais dinâmicos
do que a Europa, pelo menos até a Europa conseguir voltar a normalizar alguma coisa. O Banco Central Europeu tem conseguido inventar aqui uns programas de emergência, de apoio, etc., para aumentar o âmbito das compras que tem feito de obrigações governamentais, mas está de tal modo presente no mercado que já é dono de uma fatia muito considerável do mercado, e isso tem tentado a ser difícil, a partir de um certo ponto, o Banco Central reverter os passos e voltar a sair do mercado sem prejudicar de sobremaneira as cotações e os bancos europeus. Voltando para os Estados Unidos, hoje, esta terça-feira, há um evento importante, que é uma corrida, uma special election na Geórgia, no estado da Geórgia, com 2 lugares para o Senado. Isto é um bocadinho uma ressaca das outras eleições, porque com 2 lugares que não foram ocupados, ninguém ganhou a maioria. Isto está a ter muita atenção nos Estados Unidos, porque pode, na realidade, influenciar o equilíbrio de poderes no Congresso dos Estados Unidos. Como é que isto pode influenciar as medidas que a administração de Joe Biden poderá implementar? Portanto, neste momento o que nós temos é um presidente eleito que em princípio será confirmado amanhã pelo Congresso, que é democrata, um Congresso que é maioritariamente democrata, e neste momento o Senado era maioritariamente republicano, o que conferia aqui algum equilíbrio entre as medidas que os presidentes queriam aprovar, o que uma Câmara deixava e o que a outra deixava. Teria que haver aqui um encontro entre as vontades dos 2 partidos. Caso os democratas ganhem os 2 mandatos na Geórgia, vão ficar com a maioria do Senado também e, portanto, ficam com os 3 centros de decisão na sua corpo política e têm muito mais capacidade para aprovar uma agenda nos Estados Unidos vista como mais de esquerda, que Joe Biden já falou várias vezes sobre aumentar os impostos, uma agenda mais verde, portanto, há alguma... Mas achas que mesmo, aliás, os 2 principais pontos, na realidade, é a questão de reverter os cortes de impostos que passaram no mandato de Trump e o desmembramento das grandes tecnológicas. Esses são aqueles 2 tópicos que se fala. Achas que será mesmo possível? Porque isto, na realidade, no final do dia, os senadores e os representantes acabam por ser muito mais ligados às populações e às empresas do que, por exemplo, no nosso estilo de democracia, em que os nossos deputados estão muito afastados da realidade. Achas que realmente poderá haver aí uma reversão ou isto é só mais um fediver? Eu acho que no capítulo dos cortes de impostos poderá mesmo haver uma reversão, no sentido em que muitos Estados precisam do apoio federal neste momento e querem, especialmente o Illinois, foi o único Estado que já recorreu a uma linha direta de empréstimos ao FED porque não consegue ir ao mercado, está com grandes problemas com os fundos de pensões dos funcionários públicos e os custos de manter as cidades. E, portanto, como os Estados querem manter essa linha aberta com o Presidente, os Estados democratas, então, que são alinhados com o partido, provavelmente vão alinhar nesta reversão dos impostos, que tem sido uma bandeira do Joe Biden. Enquanto a reversão destes processos às tecnológicas é muito mais difícil, no sentido em que isso seria visto como uma interferência do poder político com o poder judicial do Departamento de Justiça, que tem sido quem está a conduzir estas investigações sobre o monopólio e o controle da informação. E, portanto, aí já será um arrastar do processo, quanto muito. Portanto, não acredito que o Presidente, assim que entre, a sua prioridade seja meter-se com o sistema jurídico americano, até porque ele terá um objetivo inicial, que é voltar a unir os americanos, que, como se viu nas últimas eleições, estão muito divididos. Muitos ainda acreditam que a eleição poderá não ter sido justa, ou foi mesmo à tangente, seja o que for, mas continuam no campo oposto ao seu presidente, em vez de estarem todos unidos para se apresentar numa frente internacional que tem vários desafios. A China continua a ser um dos principais desafios aos Estados Unidos e continua a criar marcas que os Estados Unidos já não estão à frente, já precisam de ir atrás. Portanto, a China conseguiu aterrar no lado oculto da Lua, por exemplo, e está a aterrar uma sonda em Marte, quer criar uma base militar na Lua. Portanto, a exploração espacial, que é a próxima grande guerra, a China está-se a posicionar. O Trump tentou trazer aqui a polícia do intergaláctica, com a NASA a criar uma nova agência, mas não chega para os Estados Unidos voltarem a mostrar a sua hegemonia neste setor. E
paralelamente, continuam aqui grandes dificuldades no acordo comercial, nas tarifas que Trump criou para a China. Portanto, a China parece que está a ganhar, com a sua estratégia de longo prazo, está a ganhar pontos no capítulo geopolítico, e os Estados Unidos precisam de endereçar-se a isso. A China também concluiu um acordo na região do Indo-Pacífico de comércio livre com vários países, portanto, está a ganhar um ascendente geopolítico tal que os Estados Unidos precisam de se concentrar nisso e não criar divisões internas que fragilizem o presidente para o exterior. Esse ataque às tecnológicas que o Departamento da Justiça tem estado a fazer, justificado ou não, será uma coisa que estará mais fora da alçada política. Mantendo-nos nos Estados Unidos, esta sexta-feira há os non-farm payrolls, os números da criação de emprego nos setores não agrícolas. A expectativa consensualistas, pelo que vi, é de um número de 100 mil empregos criados em dezembro, cerca disso. Isto é uma tendência que vai diminuindo, não é? No sentido de vários últimos meses temos visto o número aqui, acho que em novembro foi 255 mil. O que é que isto representa? É um processo natural ou estamos a ver aqui realmente um esfriar da recuperação económica nos Estados Unidos? A criação de emprego tem estado a esfriar nos últimos meses, apesar de se manter net positiva. Portanto, houve um desemprego acentuado quando alguns lockdowns foram mandatados, especialmente na região de Nova Iorque. Isso já voltou a acontecer, a restauração dentro de portas está fechada, muitos serviços estão parados, e isso nos Estados Unidos traduz-se automaticamente em pessoas que vão para o desemprego ou o emprego não é reconquistado. E, portanto, tem havido aqui um abrandar da criação de empregos, apesar de ainda se manter positiva. Este número que vai sair refere-se a dezembro. Normalmente em dezembro a semana do Natal é uma boa semana para a criação de emprego e o Ano Novo também. Este ano não deve ter sido este o caso. E portanto, tem um simbolismo que não é, se não for um número negativo, está muito perto do zero, 40 ou 50 mil ou 100 mil, não é um número muito expressivo. É residual, portanto, sim. Se não for negativo, é um marco importante, apesar de já estar estimado que a taxa de desemprego vai subir em 0,1%. Portanto, agora o importante é ver nos próximos 3 a 6 meses, entre o equilíbrio de o rollout da vacina, o que permite voltar a abrir rapidamente, e a situação económica das pessoas, que foi reposta novamente agora com esta ronda de subsídios, que levou mais $600 por semana para as pessoas, diretamente às pessoas, se isto se vai manter o tempo suficiente para os empregos voltarem progressivamente até ao verão ou não. Se vai haver aqui uma crise no sentido das pessoas ficarem sem rendimento. Sendo que a maior parte das pessoas conseguiu acumular poupança no último ano. Portanto, a poupança disponível nos Estados Unidos subiu cerca de 1,6 mil bilhões europeus. E, portanto, é normal que haja aqui assim que a confiança volte, que eu não vou perder o meu emprego, não preciso recorrer às minhas reservas de emergência, tendo aumentado as minhas reservas de emergência, posso voltar a consumir livremente, sair, restaurantes, comprar os meus produtos eletrónicos ou os mídia ou o que for, e portanto isso pode levar a um crescimento do consumo quando a situação estiver normalizada no nível do emprego. Nuno, e este é o primeiro grande número do ano. Já tivemos aqui a oportunidade de fazer uma antevisão de 2021, mas aproveitamos a tua presença para pedir a tua opinião. Quais é que achas que serão as grandes tendências ou fatores que poderão decidir o ano nos mercados, nas bolsas, na economia, na política monetária, sendo que, por exemplo, é curioso que o índice chinês, o principal índice chinês, tenha quebrado os máximos de 13 anos, portanto, ainda não quebrou os máximos de 2007, mas quebrou os máximos de lá para cá. Será que é a altura em que a China irá demonstrar mais poderio económico? Estavas a falar há bocado na questão da posição geoestratégica que está a atingir. Será o ano da China ou será o ano em que os Estados Unidos vão de novo reganhar aqui algum terreno? Portanto, eu acredito que as economias asiáticas estão bem posicionadas e a China tem aliado não só a economia como esta posição geoestratégica. Não sei se é o ano, mas são de certeza os 5 ou os 10 anos em que a China
vai dar um grande passo para consolidar a sua posição como líder ou a disputar a liderança do mundo com os Estados Unidos. Aqui a questão é, a China recuperou muito mais depressa das medidas anti-Covid, teve uma política muito mais agressiva no controle da sua população e isso resultou. Portanto, já não está de volta ao crescimento habitual, por exemplo, nos eventos sociais, na restauração, etc., mas já está de volta aos números de 2019. Portanto, a China voltou a recuperar economicamente muito depressa e posicionou-se nas novas tendências, quer na produção de equipamentos de proteção individual, quer de equipamentos mais complexos. Tecnologicamente está a dar passos muito rápidos, como esta da conquista espacial. E, portanto, a China está muito bem posicionada no mundo, não só para tornar-se a ser o centro do comércio, como um centro tecnológico. Ali há isso, a proximidade com o Japão e a capacidade de conquistar a tecnologia do Ocidente. Portanto, como tendências, nós acreditamos que a eletrificação da economia vai continuar. Há aqui esta onda verde que está a continuar por todo o mundo desenvolvido e, portanto, a China e o Japão estão muito bem posicionados, não só no desenvolvimento de baterias e de veículos elétricos e alternativas, como outras tecnologias, hidrogênio, etc. Estão a explorar outras tecnologias, comboios elétricos. Portanto, esta vai ser uma das grandes tendências que é independente de se agora fazemos reuniões por teleconferência ou se é reuniões presenciais, que é uma coisa mais casual, mas as grandes tendências tecnológicas, a Ásia está nelas. Isso é um ponto muito importante. Do ponto de vista da produção agrícola, da produção industrial, os Estados Unidos ainda têm um grande poder porque têm muito volume instalado e têm uma grande capacidade tecnológica focada em setores específicos. E a China está a tentar, tem várias iniciativas em curso, a Belt and Road Initiative, que faz uma aproximação chinesa a países que são mais pobres, mas que têm recursos naturais e que a China tem desenvolvido acordos primordiais com esses países. E tem o desenvolvimento da primeira moeda digital controlada por países, o RMB, está em rollout já em algumas cidades, potencialmente este ano. E, portanto, isto catapultará a China para um potencial de aplicar a sua força económica e usá-la para desenvolver influência sobre o mundo. Portanto, eu acredito que a China nos próximos 5 a 10 anos vai ser o líder mundial. Na parte económica e na parte militar vai dividir. Hoje em dia também os Estados Unidos, apesar de serem considerados os líderes, não são incontestados, não é? Portanto, vai haver aqui uma divisão do poder militar que os outros países não vão deixar de investir também na sua hegemonia militar. Nuno, muito obrigado pela participação no programa. Espero que termos muitas oportunidades durante este ano para continuar esta análise destas tendências. Até uma próxima oportunidade. Marco, estamos quase a terminar o programa. Falta o protagonista da semana. Sim, Jeff Bezos, que é o CEO e fundador da Amazon, não é bem só um protagonista da semana, é um protagonista do ano, da década, se quisermos. A primeira pessoa a chegar aos 200 mil milhões de fortuna avaliada. E Bezos, o que é certo é que conseguiu que a Amazon, por exemplo, este ano tivesse uma valorização de 70%. Similar ao da Apple, mas a Amazon ainda tem muito para provar. Como nós vimos por aqueles números da avaliação do Price-Earnings Ratio, a Amazon ainda não rende muito dinheiro. Está, obviamente, num setor, a liderar um setor que é o da cloud, mas 2021 será certamente um ano em que a Amazon terá que provar e quase certamente continuará a provar, até porque começará a ter mais concorrência, por exemplo, da Walmart, que já está bastante mais no campo digital, mas é certamente uma pessoa com grandes qualidades, que já foi inclusive indicado por Warren Buffett disso mesmo, e que dominou os holofotes do otimismo em 2020. Muito obrigado, Marco. Chegamos assim ao final de mais um Mercados em Ação, o primeiro de 2021. Agradecemos a preferência dos nossos telespectadores. Até à próxima semana.